Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo extremamente importante, digamos, um boletim urgente, porque eu acabei de receber uma informação muito importante envolvendo um jogador do Flamengo, inclusive informação sobre proposta. Esse jogador do Flamengo, titular absoluto, recebeu uma proposta de um clube inglês e essa proposta foi levada ao Flamengo. Se o Flamengo vai aceitar ou não é uma outra história e nós vamos trazer aqui detalhes dessa proposta. Eu vou dar o nome do jogador, é o Pedro, que está em fase final de recuperação, inclusive vamos atualizar a situação clínica dele, mas tem clube inglês que formalizou, papel timbrado, uma proposta oficial ao Flamengo para contratar o jogador. Quais valores? O Flamengo deve ou não fazer? Qual é a opinião de vocês? A gente vai falar no vídeo de agora. Também vamos atualizar a situação do Matheus Gonçalves, jogador que foi campeão mundial sub-20, se destacou no jogo do Flamengo diante do Olympiacos no Maracanã, vitória por 2-1, foi campeão mundial, se emocionou após a partida e pode ir para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo. Nós vamos trazer também aqui no vídeo de agora os valores, quais condições são, e aí eu vou querer saber a opinião de vocês se vale ou não a pena vender esse jogador para o Red Bull Bragantino. Isso tudo e mais um pouco mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, eu gostaria de falar sobre a KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer sua fezinha, a sua bet. E essa semana tem Copa do Brasil já, quarta-feira Flamengo encara o Bahia, tem outros jogos também, Atlético Paranaense, Vasco, enfim, muita coisa lá no site da KTO. Tem Campeonato Brasileiro no final de semana, Flamengo e Corinthians, tem Campeonato Internacional também, então corre no site da KTO, utilizando o cupom VENE, tem direito a free bet, tem a bônus, tem muita coisa. Aproveite, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, o link está aí na descrição. Vamos para as informações? Antes de falar da proposta do clube inglês pelo atacante Pedro, atualizando a situação clínica dele, hoje ele foi a campo, fez um trabalho com bola no campo, mas a tendência é que ele não fique à disposição no jogo de quarta contra o Bahia e fique à disposição no jogo do final de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogo no domingo, dia 1º de setembro, lá na casa do Corinthians. Inclusive esse jogo, uma observação, pode render uma grana ao Flamengo, porque se o Corinthians escalar o goleiro Hugo Souza para esse duelo com o Flamengo, o Corinthians é obrigado a pagar ao Flamengo até 24 horas após o apito final o valor de R$500 mil. Aquela cláusula que vocês conhecem, eu gosto de chamar de cláusula Rodinei, porque o Internacional na ocasião pagou R$1 milhão ao Flamengo para poder escalar o Rodinei, e o Rodinei acabou sendo expulso na ocasião, vocês se recordam muito bem, Campeonato Brasileiro de 2020, se não me engano. Mas enfim, o Pedro foi a campo e deve ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians no final de semana, e já já a gente fala sobre a proposta que ele recebeu. E o Gabigol também foi a campo, mas fez trabalhos com a fisioterapia. Esse jogador está um pouco mais distante de retornar, se a gente fizer uma comparação com a situação do Pedro. Já o Arrascaeta nem a campo foi, ficou na parte interna, também fazendo trabalhos na piscina com a fisioterapia. Esse está mais longe ainda de voltar, vai demorar um pouco mais, até porque ele se lesionou depois de Pedro e Gabigol, né? Pedro e Gabigol se lesionaram juntos, mas a lesão do Gabigol foi um pouquinho mais grave que a do Pedro. E o Pedro também foi convocado para a seleção brasileira. Teoricamente, se ele não se recuperar a tempo, o próprio Dorival Júnior, treinador da seleção, falou isso, ele será cortado. Vamos agora para as informações principais do vídeo. Só um adendo para quem não viu no vídeo anterior, comentando agora, o Tite também retornou hoje depois do susto que ele teve em relação à arritmia cardíaca no jogo, após o jogo contra o Bolívar, passou mal, chegou a ficar internado, e enfim, bom retorno ao técnico Tite, está à disposição novamente do Flamengo. Vamos lá, galera, vamos para as informações principais. Vou começar falando do Matheus Gonçalves, que já se tornou novela o interesse do Red Bull Bragantino. Vocês sabem muito bem que o Bragantino já fez algumas ofertas ao Flamengo, todas foram recusadas, não agradaram ao Flamengo. O valor até está ok, mas o Flamengo tinha recusado por conta dos direitos econômicos. A última proposta do Flamengo, vocês sabem muito bem que foi uma proposta por 70% dos direitos econômicos do atleta. Na ocasião, os valores agradaram, mas a divisão do percentual não foi aquilo que o Flamengo desejava. Agora, o Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo, tá?
Antes, o que era um valor fixo, agora o valor é maior. Vamos lá, a nova proposta do Red Bull Bragantino, feita nesse final de semana, inclusive. 7 milhões de euros de maneira fixa, certo? Mais 1,5 em bônus. E esses bônus, através de metas que, teoricamente, são acessíveis. Isso tudo por 70% dos direitos econômicos. O Red Bull Bragantino bate o pé para ter 70% do jogador, pelo menos. O Flamengo, na ocasião, queria vender 60%, queria ficar com um percentual maior, mas o Red Bull Bragantino quer 70%. Essa nova proposta é o maior valor até o momento, por 70%. O Flamengo vai aceitar? A gente não sabe. A diretoria, no caso, Marcos Braz e Bruno Spindel, estão na Europa e essa resposta será dada após o retorno deles. Eles não vão demorar muito lá, não. Essa semana eles já retornam. Até porque eles viajaram com tudo bem encaminhado, digamos assim. Situação do Alexandro, a situação que já foi anunciada, inclusive a situação do Carlos Alcaraz, que está prestes a ser anunciada, a tendência que seja anunciada depois de quarta-feira, quando ele vai realizar os exames médicos lá na Inglaterra. Então, após o retorno deles, essa situação do Matheus Gonçalves será resolvida, mas a nova proposta do Red Bull Bragantino é essa, 7 milhões de euros de maneira fixa, mais 1,5 através de bônus super acessíveis, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Então, dá 8,5 de euros aí, vão botar aí cerca de 50 milhões de reais. O que vocês acham? Vale a pena vender? Não vale? Eu vou até fazer a conta aqui novamente para falar exatamente quanto que seria 8,5 milhões de euros, vezes 6, que é a cotação do dia hoje do euro, 51 milhões de reais, para ser mais exato, pela cotação de hoje, por 70%. O que vocês acham? Vale a pena? Não vale? Quero a opinião de vocês. Lembrando que é um jogador que não está tendo oportunidade no elenco profissional. O Tite, na minha opinião, se tem algo a melhorar do trabalho do Tite no Flamengo, é isso. Ele utilizar melhor jogadores da categoria de base. Eu acho que o processo com o Tite não está sendo o ideal e vale para o Matheus Gonçalves, vale para o Lohan, vale para outros atletas também. Inclusive o Vitor Hugo, que está sendo negociado, envolvido na situação do meia argentino junto ao Southampton. Agora, o vídeo, a informação principal do vídeo, no caso, na minha concepção, é a proposta que o Pedro recebeu de um clube inglês. Pedro recebeu a proposta do Nottingham Forest, clube da Inglaterra, que tem contratado muitos jogadores brasileiros, para vocês entenderem a situação. O presidente do Nottingham Forest é o mesmo dono do Olympiacos. Ele esteve no Rio de Janeiro para acompanhar a final do Mundial Sub-20 no Maracanã, diante do Flamengo, e o Nottingham Forest já havia tentado o Pedro em outras oportunidades, ou sondado. Dessa vez apresentou uma proposta oficial de papel timbrado de 20 milhões de euros. Dá em torno de 120 milhões de reais, o mesmo valor que o Flamengo está contratando o Carlos Alcaraz junto ao Southampton. É o mesmo valor, mesmo valor. Só que estamos falando de um jogador com idade mais avançada. O Pedro hoje, estou vendo aqui, ele tem 27 anos, jogador de seleção brasileira. Na minha concepção, é o melhor centroavante do futebol sul-americano em atividade. O Pedro está jogando muita bola, o atual contrato dele com o Flamengo vai até 2027, dezembro de 2027. E o Nottingham Forest sabe que o Flamengo dificilmente vai vender por esse valor e está disposto a aumentar para 25 milhões de euros a proposta, que dá em torno de 150 milhões de reais pelo atacante Pedro. E a resposta será dada, obviamente, como eu falei na situação do Matheus Gonçalves, quando esses dirigentes retornarem ao Brasil. Mas a proposta foi entregue ao Flamengo pelos representantes do atleta, está lá na mesa ou no e-mail do Flamengo, enfim, como vocês quiserem entender. E agora eu quero saber de vocês. Tem que vender, não tem que vender? Eu penso o seguinte, no fim das contas, o Flamengo não vai vender, duvido o Flamengo vender o Pedro nesse momento, e ainda vai dar um aumento salarial ao jogador. Eu acho que é isso que vai acontecer, pelo meu entendimento de bastidores da bola, do mercado. Isso aconteceu com Wesley recentemente, acontece com outros jogadores, não seria um caso à parte, um caso especial com o atacante Pedro, mas eu acho que é isso que vai acontecer, até porque, informação, isso não é achismo, o salário dele está defasado em relação aos demais jogadores do
atual elenco rubro-negro. Ele ganha menos que o Gabigol, atualmente ele está performando muito mais que o Gabigol, ele está ganhando menos que o Michael chegou agora, vai ganhar mais do que ele, então ele tem um salário defasado. Então, pelo meu entendimento, isso já não é informação, é meu achismo, a informação é o salário defasado. Eu acho que no fim das contas ele vai ter uma renovação de contrato e um aumento salarial, porque ele é um cara extremamente feliz no Flamengo e no Rio de Janeiro. E aí, quero a sua opinião. Gostou das informações? Não gostou? Tem que vender? Matheus Gonçalves tem que sair mesmo? Não, tem que ficar. Tamo junto. Um beijo, até o próximo vídeo. Um abraço e fui!